Alô, você do YouTube. Vamos fazer um tutorial de um desenho de uma morsa feita no programa Creo Parametric. O Creo Parametric é a versão nova do Pro Engineer, do antigo Pro Engineer, ou Pro E, como você preferir chamar. Então nós temos aqui a nossa morsa feita no Creo. Os desenhos PDF com as dimensões das peças estão aqui na descrição do canal, aqui embaixo. É só você baixar para fazer o tutorial. Nós vamos começar fazendo a base da morsa. Eu tenho o desenho feito aqui. Nós vamos fazer um tutorial básico, bem simples, para aprender a começar a trabalhar no Creo Parametric. Então não vamos ver muitas configurações, muita coisa para deixar para depois. Vamos fazer o desenho. Bem passo a passo, bem tranquilo, sem muitas preocupações com configurações do Creo, que é muita coisa para se ver, precisa muito programa para tutorial para aprender a mexer totalmente nele. Então vamos bem devagar, tranquilamente, fazer esse desenho e as demais peças da morsa. Então um bom tutorial para vocês e vamos a ele. Nós estamos aqui na tela inicial do Creo Parametric. Ele vem aqui uma aba aqui, uma página da internet para você acessar. Nós temos aqui o menu de opções para começar o desenho novo. O Creo aqui vem desse tamanho, a janela vem configurado desse tamanho, com 82% de tela, para você abrir alguma janela, alguma aba do próprio Creo aqui do lado. Então já é um padrão dele. Eu vou pegar aqui e vou maximizar. Então vou deixar assim para trabalhar. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é vir em File, Manage Section, e vamos selecionar um diretório de trabalho. Então vou selecionar uma pasta para colocar os meus desenhos, minhas peças lá dentro. Então vou clicar aqui, ele vai abrir o Explorer aqui para a gente achar a pasta. Então eu vou no C, vou rodar aqui, vou procurar a minha pasta. Então eu tenho aqui uma pasta Morsa Creo que eu criei, você pode criar uma para você aí onde você quiser e direcionar, dar OK. Na sequência eu vou começar um desenho novo, vou clicar em New, nós vamos fazer aqui parte e sólido. Nós temos mais opções aqui para o tipo de início de trabalho que nós vamos fazer. Então podemos ter um sketch, fazer só o desenho de sketch, a montagem e mais outras opções. Desenho aqui. Então eu selecionei aqui parte, solid, vou colocar o nome, base. Vou desmarcar aqui para usar o default template, vou deixar vazio a caixinha, vou dar OK. Vou selecionar aqui a opção aqui MMNS parte solid, dar um clique aqui e dar OK. Então nós fomos para a tela inicial do Creo. Nós temos aqui, a primeira coisa que destaca são os planos. Então nós temos o plano direito, o plano top e o plano front. Se eu passar aqui em cima do plano, ele vai falar o nome para mim. Então é direito, o frontal e o top, que ele chama de Datum Plane. Se não estiver aparecendo isso aqui, você vem aqui nessa Display Filtro, né? Para mostrar o que você quer. Então você marca ou desmarca aqui. Então ele vai sumir. Então eu vou de novo lá, Display Filtro, vou marcar para aparecer o plano. Então apareceu. Eu também tenho aqui o ícone aqui do plano display, ó, que é um atalho daqui. Então para mim colocar alguma coisa aqui, eu clico com o botão direito aqui em cima e marco o que eu quero aqui para aparecer nessa barrinha aqui de visualização. Então nós vamos começar aqui um desenho novo. Eu tenho duas maneiras de começar o desenho. Eu posso começar com o sketch, fazendo o sketch, ou posso começar com o comando extrude, que é muito usado o extrude. Faz a extrusão, faz o sketch, acabou o sketch, ele já vai para a extrusão direto. Eu vou começar aqui com o sketch. Então vou selecionar aqui o plano front e vou clicar aqui em sketch. E vou clicar aqui do lado, ó,
Eu tenho aqui Sketch View. Então ele vai orientar a minha vista para a vista front. Ou aqui também, ó, View normal. Tanto faz onde você clica. Então ele vai colocar a vista na tela. Eu vou vir aqui e vou desligar o plano, para não atrapalhar o meu desenho. Então vou desligar aqui. No momento não quero o plano. E vou começar a fazer linha. Vou apertar Shift, segurar, apertar o botão do meio do mouse e puxar a tela para o lado. Então vou pegar linha. Vou começar aqui no início aqui do Creo. Dar um clique. Eu saio com a linha. Vou deixar ela horizontal. Eu tenho ali meu símbolo de horizontal, tem um quadradinho verde. Vou dar um clique. Fiz uma linha, vou fazer outra aqui. Então ficou vertical, vou dar um clique. Vou dar ESC para fechar o comando linha. Vou clicar em dimensão. Ele vai colocar dimensões na minha peça. São dimensões temporárias. Então tem que vir aqui e mudar a dimensão que eu quero. Então no caso aqui, vamos olhar no PDF. Eu tenho aqui um 4x4. Então dei 2 cliques na dimensão e vou entrar com um 4x4. Enter. Então ele redimensiona meu desenho na tela. Do mesmo modo aqui, vou dar 2 cliques e colocar 16, que é a dimensão do PDF. Vou dar ESC para sair aqui da dimensão. Então ele saiu da dimensão. Então vou clicar aqui na dimensão e arrastar onde eu quero. Eu fiz só 2 linhas. Poderia ter feito o perfil inteiro aqui do desenho. Poderia ter feito todo esse perfil aqui. É muito usado fazendo assim. O correto seria fazer assim. Mas eu vou fazer só 2 linhas para ficar fácil para desenhar. Senão vai ficar linha correndo. Conforme você vai colocando as cotas, o desenho aumenta, diminui. Vai ficar meio complicado para quem está começando. Então vamos bem devagar, bem básico. Agora eu vou continuar com linha. Vou voltar lá, pegar line. E vou desenhar o restante do meu desenho. Então aqui, vertical aqui, horizontal para cá, inclinado aqui e fecha aqui no começo. Dou ESC e fecho a linha. Vou em dimensão. Então eu já tenho 2 dimensões definidas. Agora eu vou colocar mais dimensões. Então estou em dimensão, vou clicar nesta linha aqui em cima e vou clicar aqui embaixo. Vou sair do lado e dar um clique com o botão do meio do mouse. Então ele vai colocar a cota lá. Então aqui é 52, Enter. Vou continuar cotando, vou clicar neste canto, vou clicar neste canto. Vou dar um clique aqui do lado com o botão do meio do mouse. E aqui é 14, Enter. Vou continuar cotando aqui, vou pegar esta linha, este canto, endpoint, e esse outro endpoint. E vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Então aqui apareceu uma janela aqui para resolver o sketch, deu um problema do sketch. E ele marca aqui onde que está com problema. Tem um triangulinho aqui falando das restrições, né? Tem 2 cotas iguais aqui, ó, 16, 16. Então eu vou selecionar a restrição e vou apagar ela. Então agora eu consigo mudar a cota para 10. Enter. Vou continuar cotando, vou clicar aqui neste endpoint, neste outro endpoint. Clicar aqui com o botão direito do mouse. Aqui vamos olhar o PDF. 16, vamos voltar lá. 16, Enter. Então eu fiz aqui o meu desenho, está restrito. Já fiz o perfil da base que eu preciso. Então vamos voltar aqui. Eu vou terminar o sketch. Vou dar OK aqui. Vou colocar aqui na visualização, aqui, dar um clique aqui e colocar aqui Standard Orientation. Então ele vai ficar aqui no isométrico. Agora eu vou pegar o Extrude, vou dar um clique em Extrude. Então ele pega o meu perfil já pegou o desenho. E dá a opção aqui, mudou aqui a barra aqui de ferramentas. Então tem uma barra aqui só da extrusão. E eu tenho aqui o tamanho da extrusão. Então a primeira coisa eu vou colocar a dimensão que eu quero. Então a dimensão aqui é 64. Então vamos voltar lá. Então 64. Enter. Ele colocou a dimensão. Agora eu vou vir aqui do lado e vou selecionar o tipo de extrusão que eu quero. Se é para um lado ou se é simétrico. Então eu quero aqui simétrico. E vou confirmar. Então está feito aqui um perfil inicial.
Vou salvar até o momento. A primeira vez que eu salvo, ele vai pedir para salvar lá na pasta, vou dar OK. Agora eu vou continuar fazendo o desenho, então vou pegar agora, não vou pegar Sketch, vou pegar Extrude. Então vou pegar Extrude e vou clicar aqui, nesta face. Eu vou fazer este perfil aqui. Então vamos voltar lá. Então eu coloquei o Extrude, agora eu vou virar a tela para o Extrude. Então clicar aqui em orientação, ele virou a tela para mim. Então vou fazer meu desenho aqui em cima. Então vou pegar aqui círculo. Vou fazer um círculo aqui no meio da peça, mais ou menos. Então aqui. E vai até aqui o meio. Vou pegar o meio aqui do segmento, para ficar tangente. Tem o símbolo de tangente verdinho ali embaixo. Ó. Então cliquei. Agora eu vou fazer linha. Pegar linha, dar um clique. Então começa aqui. Tangente. E vou vir até aqui embaixo. Do mesmo modo aqui desse lado. Primeiro vou dar ESC. Eu continuo em linha, eu só saí desse segmento que eu estava fazendo, vou fazer aqui deste lado. Então até aqui embaixo. Vou dar ESC, vou cortar aqui o excesso, vou pegar aqui o Delete Segment, vou dar um clique, é o famoso Trim, vou passar aqui, vai cortar. Agora eu vou dimensionar, então vou clicar em dimensão. Quando eu clico em dimensão, ele já mostra as cotas para mim de referência. Então vou clicar aqui no raio, vamos ver quanto que é o raio, é 16. Vamos voltar lá, 16, Enter. Agora eu vou fazer uma linha de construção aqui no meio para me cotar os ângulos que eu preciso. Então vou vir aqui, clicar aqui em Construct Mode e vou fazer uma linha aqui. Então cliquei em Line, então vai começar aqui no meio. E vai vir até aqui em cima no tangente lá do arco. Dar ESC. Vou sair do Construct Mode. Vou dimensionar novamente. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha de auxílio. Vou clicar aqui no meio com o botão direito do mouse. E aqui vai ser 26 graus. Enter. Do mesmo modo desse lado. Vou clicar aqui na linha. Vou clicar aqui do lado. Vou clicar no meio aqui com o botão do meio do mouse. E 26 graus. Enter. Vou colocar uma cota aqui de dimensão no centro. Então estou em dimensão, vou clicar aqui embaixo, vou clicar aqui no centro do arco. E vou clicar aqui fora. Então não preciso da cota, olha, já colocou a cota, é 36. Então vou dar undo aqui e vou confirmar aqui o desenho. Já está pronto o desenho. Dar OK. Não preciso completar a linha aqui embaixo. Então OK. Então como eu fiz com o Extrude, a primeira opção que eu selecionei, ele já foi para a barra de ferramentas Extrude aqui, para o menu Extrude. Então vamos orientar aqui para o Standard Orientation. Então aqui o meu perfil está pronto para fazer a extrusão. A direção do Extrude está para cá. Se eu clicar na seta, ele vai jogar para lá. Posso clicar aqui também. Então vou pegar e vou clicar aqui para mudar a orientação da extrusão. Então mudou para dentro. Vou colocar a medida. Vamos ver aqui no PDF quanto que é. É 22. Vamos voltar lá. Então vou entrar aqui com 22, dar Enter. Então ele colocou o tamanho. Se eu clicar aqui na direção, ele vai aparecer aqui no desenho, a representação. Então está aqui, ó, a extrusão que eu preciso, é só confirmar. Vamos aqui colocar aqui em Refit, ele vai ajustar na tela e vou salvar até o momento. Agora eu vou fazer o furo aqui com rosca. Vamos ver aqui no PDF. Então tem uma rosca aqui de M16x2, que passa esse tamanho total de 22. Vamos voltar lá. Então vou pegar aqui Role, como você preferir, ou furo. Vamos dar um clique. Ele pede aqui para selecionar uma face, né, o local aqui, ó, tá até vermelho aqui. Vamos dar um clique nesta face. Então ele colocou o furo. Vou clicar Shift e ajustar melhor. Ele colocou o furo está com essas dimensões e tem duas alças aqui, ó, duas alças verdes. Então aqui eu vou clicar nessa alça e levar aqui na minha base. Então isso aqui vai ser a dimensão do centro do furo. E essa outra eu vou ligar aqui, vou pegar e levar aqui do lado, ó, colocar na face do lado. Então aqui vou dar dois cliques, vai ser 36, Enter.
Vou clicar aqui, é 32, é metade de 64, Enter. Então já está centralizado o meu furo. Agora eu vou vir aqui e vou selecionar que eu quero criar um furo standard, padrão, com rosca. Então mudou aqui, ó. Eu tenho o padrão de rosca ISO e o NC e o NF. Tem alguns formatos. Eu vou ficar no ISO. Vou selecionar o tamanho da rosca. Vou procurar aqui o tamanho que eu quero. Então M16 por 2. Clicar nele, ok, já fez. O furo aqui, o tamanho está 42. Vou deixar assim, não vou mexer. Ele vai passar o 22, não tem problema. Então é só confirmar aqui com ok. Então está feito aqui o meu furo com rosca. Vou salvar. Ele coloca aqui uma indicação da dimensão da rosca. Se eu quiser tirar aqui, é só clicar aqui, ó, anotação display, então some. Se eu quiser deixar, é só escolher o que você quer. Agora eu vou fazer aqui o alívio aqui do canal. Vamos ver aqui no PDF. Então este canal aqui embaixo, que eu tenho aqui 16, 32, 7 e 9. Então vou voltar lá para o Creo. Eu vou tirar esta anotação aqui. Vou vir aqui em Extrude, vou dar um clique, vou clicar nesta face e vou clicar aqui para orientar a vista normal. Então ele ajustou lá para mim. Vou pegar Sketch aqui, Line, dar um clique em Line e vou desenhar a linha. Então começa aqui mais ou menos, vem até aqui, para cá. Vou pegar a referência aqui, ó, para ficar alinhado, passa para cá. Desce aqui, vou pegar essa referência, vou fazer para cá. Dependendo do tamanho que eu coloco aqui, ó, ele vai ficar um ícone verde falando que está igual a esta linha. Ó. Então já posso deixar isso aí já. Ó. Puxei, ficou igual. Vou dar um clique e vou descer aqui, terminar meu desenho e dar ESC. Agora vou dimensionar, vou dar um clique em dimensão. Então ele colocou as dimensões na tela. Vou dar 2 cliques aqui, aqui é 16, Enter. Vou dar 2 cliques aqui nessa dimensão, aqui é 9, Enter. Vou dimensionar daqui para cá, ele tem uma dimensão aqui, mas eu não quero essa dimensão. Vou pegar dimensão, já está lá, então vou dar um clique aqui nesta linha e na face aqui, e clicar aqui fora. Então aqui é 16, Enter. Então ele posicionou já, vamos ver lá no PDF. Então tem 64, menos 32 fica 32. Metade para cada lado, 16. Vamos voltar. E vou cotar aqui dentro. Então dimensão está lá, então daqui até aqui. Vou clicar aqui fora, aqui é 32. Enter. Então está dimensionado o meu desenho, está restrito. Só falta alinhar essas duas linhas aqui. Então vou pegar aqui horizontal, dar um clique. Vou clicar aqui nesta borda e clicar nesta borda. Então alinho horizontal aqui. Então agora está ok. Está totalmente restringido da maneira que eu quero. Vou dar ok. Como nós selecionamos Extrude, ele já foi para extrusão. Vamos virar a orientação aqui. Colocar Standard Orientation. Então ele está para fora. Eu vou mudar a direção aqui, vai para dentro. Eu vou clicar aqui nesta opção para colocar a extrusão para dentro. Então foi para dentro, já está cortando. Agora eu vou mudar aqui, vir nessa opção e selecionar aqui para passar através de todos. Então a extrusão vai cortar tudo. Então pegou tudo o desenho. Então é só dar OK agora, está tudo certo, confirmar. Então está feita a ranhura. Eu vou girar o desenho aqui. Vou ajustar aqui na tela, Shift, puxar um pouquinho, girar um pouquinho mais. Vou fazer um furo aqui em cima com rosca. Então vou pegar aqui Role, dar um clique. Ele pede para selecionar uma face, vou clicar aqui nesta face. Ele colocou o furo do mesmo jeito que a gente fez na outra vez, então tem as duas alças aqui. Eu vou clicar nessa alça, levar até essa linha, até essa face. Aqui vai ser uma dimensão. Vou clicar nessa alça verde e levar até aqui do lado, vai ser outra dimensão. Vou acertar a dimensão, então vou vir aqui no PDF,
Então eu tenho aqui a furação é 10 e é 36. Então vou voltar lá no Crio. Então aqui 2 cliques é 36, Enter. E aqui vou dar 2 cliques é 10, Enter. Então conforme eu mudei a dimensão, ele já arrumou o furo. Eu vou clicar aqui e falar que eu quero um furo standard com rosca. Está marcado aqui para colocar rosca. A opção aqui está ISO. Vou selecionar o tamanho. Então aqui é M6 por 1. Confirmar. E a profundidade do furo aqui vou colocar 14. Então está feito o furo. É só dar OK aqui, confirmar. Então dei um clique para aceitar, dei Enter, né? Para aceitar o 14 e confirmar. Então está feito aqui o meu furo com rosca. Agora eu vou fazer aqui o pattern. Então o furo está selecionado, vou clicar no pattern, ele já pega o furo. Eu vou vir aqui em dimensão, dar um clique aqui e selecionar direção. E clicar aqui na linha, no contorno aqui da morsa, para mostrar a direção. Então ele já mostrou, está para cá, ó. Se eu quisesse virar é só clicar na seta para inverter. Ou aqui também. Então é um lado, duas patterns, né? 2 linhas de coluna. A distância aqui vou colocar aqui 72. Enter. Então ele ajustou já o tamanho. Eu vou vir aqui e vou clicar aqui para fazer outra dimensão. Dar um clique aqui dentro e selecionar esta linha. Então ele vai colocar outro furo aqui, ó. Que é o furo aqui do lado. Eu vou inverter a direção. Então alternou para cá. Vou colocar aqui a dimensão. Aqui é 44. Vamos confirmar no PDF. 44. Vamos voltar lá, 44, Enter. Então está colocado os furos. E vou confirmar. Então está feito os 4 furos com roscas. Vamos mudar a orientação de tela, colocar Standard, vamos salvar, dar um clique aqui fora, salvar. E está feito aqui a morsa, a parte básica da morsa. Espero que tenham gostado, foi um tutorial bem básico, não se aprofundar muito no Crio, vamos devagar. Se vocês gostarem, dê um like, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no meu canal, para que eu possa fazer mais tutoriais e melhores tutoriais para vocês. Um abraço, até o próximo.